Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui de volta no nosso programa, nesse quadro importante aqui que é os fatos em debate, e hoje vamos discutir um assunto muito importante que foi uma iniciativa do nosso Papa Francisco. Trata-se do Dia Mundial dos Pobres, que foi celebrado inclusive aí no último domingo, que é no penúltimo domingo do tempo comum. Isso porque no final do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que foi de 2015 e 2016, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado no penúltimo domingo do tempo litúrgico. O objetivo é recuperar e reavivar na igreja um elemento evangélico, isto é, a predileção de Jesus pelos pobres, para que as comunidades cristãs se tornem em todo o mundo cada vez mais e melhor sinal concreto da caridade de Cristo pelos últimos e pelos mais carentes. A pobreza é a característica mais determinante, gritante, escandalosa da nossa sociedade. Antes de tudo, pela dimensão e proporção que adquiriu. São milhões de pessoas que vivem em condições subhumanas, carecendo das condições materiais básicas de sobrevivência. E mais ainda, por ser algo produzido e lucrativo. Não é um fenômeno natural, fruto do acaso ou do destino, mas fruto de opções políticas e econômicas. Consequência natural da riqueza e da acumulação de bens por parte de alguns. No Brasil, de 2016 para 2017, o número de pobres que vivem com até R$ 406 por mês passou de 50,2 milhões para 50,4 milhões de pessoas. Quer dizer, aumentou mais de 2 milhões. O número de pessoas que vivem na extrema pobreza, com até simplesmente R$ 140 por mês, passou também de 13,5 para 15,2 milhões de pessoas. Aumentou aí, de 2016 para 2017, quase 2 milhões a mais de pessoas. Vejam só como se distribui, inclusive, essa pobreza em nosso país, por regiões. O Nordeste, que nós moramos, que nós estamos vivendo aqui, fica com 44,8%, o Sudeste 17,4%, o Sul só com 12,8%. Quase metade, portanto, da população das regiões Norte e Nordeste tem um rendimento mensal de até meio salário mínimo. Estudos recentes, inclusive, mostram também que existem mais de 100 mil pessoas hoje vivendo em situação de rua, morando na rua no Brasil. Vejam só como é grave essa situação. O Papa Francisco, por ocasião da celebração aí do terceiro Dia Mundial dos Pobres no Vaticano, com a celebração da missa na Basílica de São Pedro, questionou o descarte de pessoas em nome do lucro. Quantos idosos, pessoas ainda em gestação no ventre de suas mães, pessoas com deficiência, pobres, são considerados inúteis. Andamos com pressa, sem nos preocuparmos como aumentam as desigualdades, sem nos preocuparmos com a ganância de poucos, que aumenta a pobreza de muitos. Francisco, inclusive, criticou essa sociedade com pressa, capaz de deixar para trás quem não ajuda a dominar tudo imediatamente. Atraídos aí pelo último alarido, deixamos de encontrar tempo para Deus e para o irmão que vive ao nosso lado, considerado descartável, disse o Papa. O Papa falou ainda sobre a tentação do eu. Não é suficiente ter o rótulo de cristão ou de católico para ser de Jesus. É preciso falar a mesma linguagem de Jesus, isto é, a linguagem do amor, a linguagem do tu. Não fala a linguagem de Jesus quem diz eu, só vive para si. Quem sai do próprio eu
Esse sim vive a mensagem e a proposta de Jesus, quem vai ao encontro do outro. O pontífice, inclusive, sustentou que os pobres são preciosos aos olhos de Deus, porque não falam a linguagem do eu, porque não se aguentam sozinhos com suas próprias forças, precisam de quem lhes tome pela mão, de quem segure suas mãos. O Evangelho se vive assim, como mendigos voltados para Deus. O grito de ajuda dos pobres é um apelo para cada um deixar o seu próprio eu, o seu próprio egoísmo e aceitar o seu próximo, com o mesmo olhar que Deus tem pelos pobres. É isso que é o grito de Deus, o grito de ajuda de Deus. Como seria bom se os pobres ocupassem no nosso coração o lugar que tem no coração de Deus. Quando estamos com os pobres, quando servimos os pobres, aprendemos os gostos de Jesus, compreendemos o que permanece e o que passa. Isso é Evangelho, isso é a verdade de Jesus. Que tenhamos a coragem de segui-lo e abraçá-lo desse jeito que ele propôs a nós. Boa tarde a todos e que o Senhor nos abençoe.